E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então o importante é que Deus esteja com você. Onde você está hoje, se Deus colocou você naquele lugar, não fique desejando. Vamos supor que Deus colocou uma pessoa num bairro bem pobre, no meio de uma favela. E ele é uma pessoa que poderia estar em outro local. Não fique desejando mudar para o bairro mais luxuoso da cidade, para a casa mais moderna. Senhor, se o Senhor me colocou aqui, há um propósito. O que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça aqui? Porque ali Deus pode fazer uma revolução com aquela pessoa. Acontece certas coisas, de vez em quando, há pessoas que só encontraram Jesus quando perderam tudo na vida. E se não tivesse perdido, iria para o inferno, aí perderiam tudo realmente. Não, a hora que eu melhorar, eu vou comprar uma casa em tal lugar. Você perguntou a Deus se é isso que Ele quer de você? Ou você esqueceu que nós somos servos do Senhor? E o servo não tem vontade, quem tem é o Senhor. Muita gente esquece disso. É eu, mais eu. O negócio é o seguinte: meu Deus, eu estou com o seguinte plano aqui, eu queria que o Senhor abençoasse. Ah, é desse jeito, é? Senhor, eu não tenho planos nenhum. A minha cabeça traz uma porção de coisas, mas o que o Senhor quer da minha vida? Essa proposta é do Senhor? Porque se ela é de Deus, ela vem com a bênção. Não, mas nós não fazemos isso. Eu quero um marido desse jeito, quero uma mulher desse jeito, quero uma casa desse jeito, e Senhor, abençoa os meus planos. Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O interessante é saber o que é que o Senhor quer de mim, onde o Senhor quer que eu atue. Eu sou teu servo. Não, Senhor, mas eu vou me revoltar porque estão me tratando mal, eu estou sendo discriminado, eu vou pegar até um advogado aí para meter um processo de discriminação, que isso não está correto, esse negócio. Não está mesmo, não. Você está fora da presença de Deus. Se tivesse, você diria, Salmo 143:5, fira-me o justo, será isso mercê, óleo precioso que a minha cabeça jamais rejeitará. Onde é que o Senhor quer que eu esteja? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque onde você estiver, mesmo que sendo um escravo, se você é servo de Deus, o Senhor vai lhe prosperar. E o Senhor estava com José. Isso é tudo. Deus está com você. Não importa se você tem o melhor emprego, mora na melhor casa da cidade, se Deus não estiver com você, você é um infeliz. Você pode estar na pior situação, Deus com você, você é melhor. E foi varão próspero. Mas espera aí, escravo, próspero, Deus tem os seus meios. E estava na casa de seu senhor Potifar. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então o Potifar não é bobo, ninguém é bobo na vida. O Potifar olhou para o José e viu que Deus estava com José. E tudo que o José fazia, prosperava. Eu já contei alguns fatos da minha vida, mas eu gosto de contar que às vezes dá instrução à pessoa, e eu não sirvo de exemplo para ninguém. Só quando você é bem sucedido, você conta e mostra como é que foi. Eu era muito pobre e, como toda criança, eu gostava das coisas bonitas que existem aí. E lá no interior tinha um cineminha lá, poeira, uma maquinazinha de 16mm, tinha duas, aliás. Porque só quem vai ao cinema sabe o que é isso. Não é como cinema moderno, 35 não. E eu queria assistir o cinema lá, mas não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro às vezes para comprar um doce de leite. Apesar do sábado eu ia para a rua para engraxar o sapato da turma lá. Fazia um trabalho extra aí. Mas tinha outras coisas para ajudar em casa e tal. Aí eu cheguei para o dono, fiquei pensando, olhando para o dono assim, e veio aquele pensamento: como é que Deus trabalha com você? Conversa aqui, conversa ali, sondei a vida dele e descobri que ele tinha 3 arapongas. E araponga é aquele bicho que parece que tem um martelo no bico. Aquele pássaro bonito. Eu cheguei para ele um dia, se ele estiver até assistindo, ele deve lembrar. Falei: Sr. Pedrinho, disseram que o senhor tem
3 Araponga lá, disse, foi bonito, né, Seu Pedrinho? Quem é que trata dos passarinhos para o senhor? Esse eu que trato lá, minha mãe. Eu falei, não, Seu Pedrinho, o senhor é um homem que tem muita coisa na vida. Se o senhor me permitir, todo dia eu vou tratar dos seus passarinhos. Ele olhou para mim assim, e o que você vai querer tratar? Eu falei, nada. De vez em quando, só deixa eu entrar aqui no cinema de graça. Ele disse, fechado. Eu pegava no ginásio 7 horas da manhã, 6h30 eu estava na casa dele. Passava, ele estava dormindo, tinha uma que ficava dentro do quarto dele assim, eu entrava, tirava o sapato, pé assim, pegava a gaiola, ia lá, tirava o jornal que a gente colocava, lavava o negocinho da água, colocava alpiste e Araponga gosta de banana. E às vezes uma daquelas bananas me ajudava também, que o negócio estava meio bravo. Era uma benção, todo dia. Aí eu fui ganhando amizade, que eu já podia. Não, então você pode entrar no cinema todo dia. Eu falei, de vez em quando, não, você pode. Aí fiquei amigo do porteiro e tal. O cidadão estava varrendo, eu ajudava ele a varrer. Às vezes a bilheteira estava muito ocupada lá, eu disse, você quer que eu te ajude? Porque estava aquela fila grande, eu ficava ajudando. A pessoa dava o troco, isso aqui, vim dar o troco e tal. O porteiro estava lá, eu ficava rasgando o ingresso, colocando. E eu ficava assistindo, depois já tinha entrada, né? Ficava assistindo o operador. Como é que é isso? Ele disse, você põe a fita aqui, você puxa aqui e tal, tal. Ah, é? Aí ele me tirou, por que você meteu o dedo aí? Não, porque a grifa não está pegando bem, aí tem que fazer isso e tal. E fiquei aprendendo. Um dia o operador ficou doente. E ele ficou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O cinema cheio. Só, se o senhor permitir, eu posso passar o filme para o senhor. Você sabe passar? Aí eu estava com 11 anos ainda. Eu já aprendi, o Cici, o nome dele, já me ensinou. O pessoal da minha cidade com essa história deve estar rindo agora. Aí eu passei o filme, o homem não teve problema. E fui sendo promovido. Já era porteiro e tal. Um dia eu peguei uma lista lá e via que distribuidor de filmes Amorim em Vitória. Naquele tempo não tinha correção monetária. Estou falando da Revolução. O Brasil é um dos poucos países que tem correção monetária, que é uma benção e é uma maldição, isso aí estraga tudo. Que sempre a pessoa quer indexar e nunca para esse negócio. E eu peguei a lista e vi que ele tinha feito um contrato de centenas de filmes. Um custava 600, um 400, um 800. E eu peguei as faturas e vi que ele aumentava, duplicava o preço. Falei, que é isso? Mas não falei nada. Aí comecei a fazer conta, eu não posso errar aqui, fiz conta aqui, tal. Aí um dia eu pedi falar, Seu Pedrinho, tem que falar com o senhor um negócio, só posso falar com o senhor? Pode. O que é? Esse contrato que o senhor fez com o distribuidor de filmes, ele está valendo? Tá. O preço que está no contrato que o senhor tem que pagar então eu tenho uma notícia boa para o senhor. Notícia meio ruim, mas boa no final. O que é? Eles estão passando a perna no senhor. Por quê? Porque olha aqui, esse filme aqui está por 400, ele cobrou 800. Ô rapaz, o que é isso? Vou fazer um levantamento. Eu já fiz. Você fez levantamento? Está tudo aqui, ó. Olha o que o senhor pagou e tal. Ele mandou uma carta, eles reconheceram. Bom, aí ele me fez gerente de cinema com 12 anos de idade. Eu pegava a fera, chama fera, naquele tempo chamava fera, que a bilheteira vendia a receita de noite, deu tanto, enfiava no bolso, levava para casa, fechava o cinema. No outro dia, quando ele chegava para trabalhar, 10 e pouco da manhã, ele, como é que foi ontem? Deu tanto, já depositei, aqui está tudo direitinho. Se você for de Deus, não importa onde você está, Deus vai lhe abrir a porta. Porque ele não me deu o título de gerente, eu tomava conta. E eu só não me tornei um empresário de cinema, porque depois ele quis vender o cinema, houve uns problemas na vida dele lá, e ele me chamou e disse, olha, eu vou vender o cinema, e vou vender por 456 mil, isso eu quero no dinheiro na hora, mas eu quero ajudar você. Eu sei que você é um rapaz de valor e tal, mas só que eu não posso fazer negócio com menor. Você tem que falar com seu pai. Você sabe quanto dá o cinema por mês de lucro? Estava dando uma base de 18 a 20 mil. Eu vendo em 45 prestações de 10 mil sem entrada. Aí eu fui falar com meu pai. Pai, tem uma bênção para nós. O seu Pedrinho vai vender os 2 cinemas. Ele tinha um nessa cidade e um no outro. E ele fez isso aqui, o levantamento, ele quer tanto. E se o senhor quiser, a preferência é nossa.
Ele disse que para mim não vende, que eu sou menor, ali não permite fazer coisas menor. Mas ele vende para o senhor, eu continuo tomando conta, e dá de 18 a 20 mil todo mês. Ele quer 10 mil só por mês. A gente vai ter um lucro bom. O meu pai parou e disse: meu filho, você sabe que eu sou pedreiro, eu ganho exatamente 10 mil por mês. E se houver uma crise aí, o pessoal não for em cinema, a coisa reverter, como é que eu vou pagar essa prestação? Ou como é que a gente vai comer? Não tem condição. Eu chorei por dentro e disse: tudo bem, seu Pedrinho. Meu pai disse que não tem jeito de contar a história. Bom, infelizmente você sabe que dá, mas com você eu não posso fazer, que a lei proíbe. Então eu vou vender para outro, e vendeu para outro. Mas aí era plano de Deus, porque senão eu poderia estar até hoje tocando cinema lá e não estaria pregando o evangelho. Você não pode chorar pela coisa. Está entendendo, pessoal? José, Deus está prosperando você. Então está aqui: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de Potifar. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Começa o progresso. José deve ter dito: tá bom, perdi meu pai, perdi meus irmãos, mas estou aqui agora, Deus fez justiça e eu agora estou prosperando. Mas uma coisa começou a inquietar José. Em seguida aqui: e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Os empresários não sabem o que seria com eles se eles pegassem gente que realmente tem a bênção de Deus sobre ele. Não esses pseudos cristãos que levam a vida de qualquer maneira, mas gente que tem uma comunhão com Deus realmente. Gente que é honesta diante de Deus, que trabalha sério e que serve a Deus naquela posição. O Potifar entendeu e colocou, e tudo ia bem, porque onde a pessoa que tem unção põe a mão, a coisa explode. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele. Veja como é que chegou José, hein? A não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Então, de uma hora para outra, o Potifar, esse capitão da guarda lá, não sabia de mais nada. Só sabia que ele comia, de onde vinha, quem mandava na casa dele era o José. E ele confiava plenamente no José. Veja o que o diabo fez em seguida aqui. 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? O temor dele estava sempre em evidência, temendo a Deus, e eu não vou fazer esse mal com meu senhor. Mas ela insistiu, e ele se esquivava. Um dia ela está no quarto, teve que fazer um trabalho, ela inventou uma coisa, não tinha ninguém em casa, ela veio e o agarrou. Quando agarrou, o que ele fez? Deixou a capa ali e saiu correndo. Ela gritou: pessoal, esse homem, esse safado desse escravo quis me forçar. Meu irmão, você sabe que esse cara deve ter apanhado igual boi ladrão. O Potifar deve ter ficado irado. A Bíblia fala só que ele o entregou, mas você pensa bem no caso ali, quer dizer, deixei tudo na sua mão. E aqui diz assim o versículo do capítulo 39, versículo 20: e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Isso aí aparentemente foi só entregar, mas você imagina o ódio que deve ficar. Mas José, você é um bandido, você não vale nada, eu te confiei tudo, eu te comprei na praça de escravos, eu podia ter feito você nada na vida, eu te promovi, você me foi infiel, você é louco, rapaz. Deve ter apanhado, sofrido, e lá José está no cárcere. Era outra vez para ele reclamar: Deus, eu não entendo, onde estão os planos de futuro do Senhor? Onde estão os planos de esperança? Quais são os sonhos que o Senhor tem a meu respeito? Os planos do Senhor de paz e não de mal? Isso é paz, isso é bênção.
Eu agora aqui, fora da minha família, não fiz nada e foi reclamando tudo, como acontece muitas vezes com você, né? Fica dizendo Deus, quando Deus não souber de tudo e conta tudo para Deus, e o Senhor me trata desse jeito. Eu agora aqui na prisão, Deus, eu sou completamente inocente, e passou-se tempo. O faraó ficou chateado com o copeiro e com o padeiro, mandou os dois para lá, tiveram um sonho, estavam contando, e José foi usado por Deus. A interpretação é essa, hein? Um ele disse que ia morrer e morreu, e o outro ele disse, você vai ser levado à mesma posição, e foi. Mas quando você tiver, lembra de mim, tem a minha palavra, você me ajudou. Mais 2 anos, tá? Não lembrou nada. Esse homem lá na cadeia, lá no cárcere, na masmorra, sofrendo tudo. Mas lá também Deus abençoou. Onde a pessoa que é de Deus está, se ele não entrar no espírito da murmuração que muitos entram. A murmuração traz maldade, a pessoa começa a deixar o diabo usá-la, e daqui um pouquinho ela faz exatamente como fazem as pessoas que não têm o temor de Deus. Um dia o faraó está perturbado lá, e disse, eu tenho que entender um sonho, e ninguém conseguia entender, e aí o copeiro lembrou e disse, espera aí, sou mau, lá na cadeia tem um homem que interpreta sonhos. Faraó, esse homem vai, porque aconteceu exatamente assim, ele vai lhe dar a interpretação. Trouxeram o José, e o faraó contou exatamente. José disse, olha, essas 7 vacas gordas que você viu sendo comida pelas magras, é que vai vir agora 7 anos aí de fartura, depois vai vir 7 anos de fome, e elas vai acabar tudo. E essas 7 espigas secas aí que engoliram as 7 gordas de milho, espigas de milhos, significam 7 anos. Faraó, Deus te dá um aviso. Você tem urgentemente que abrir os olhos, que virão 7 anos de fartura. E depois vai ter uma seca tremenda, 7 anos de fome. Você tem que se preparar. Eu não, você vai preparar. Porque você vai ser o segundo meu reino a partir de agora. Primeiro ministro do Egito. 7 anos de fartura, construiu grandes armazéns, fez o que os nossos governantes hoje não fazem, preparou para todo o povo, encheu, e vieram 7 anos de seca. Todo mundo morria de fome, menos o Egito, tinha alimento. Por quê? Porque o escravo José, o rejeitado José, o servo de Deus José, soube servir a Deus. Deus queria ele ali. Seu pai mandou os seus irmãos, quando ele olhou, disse, meus irmãos, eles não o reconheceram. Ele devia estar se vestindo como os egípcios, aquela posição de autoridade. Fez uma trama ali, o pai dele foi para o Egito, se deu a conhecer a todo mundo, foi uma festa linda, o sonho se cumpriu, os molhos se inclinaram diante dele, e José pôde matar a fome da sua família, conseguiu uma casa lá no Egito para eles, uma terra. Foi uma bênção tremenda, e foi uma bênção para toda aquela nação. Se você está numa situação hoje por baixo, uma situação até revoltante, se você é servo de Deus, não se revolte, busque a Deus. Deus sabe o porquê. Quando Jairo ouviu a notícia que a filha tinha morrido, Jesus disse, 2 segredos, Jairo, não temas, crê somente, e ela será salva. Manuel, Suzana, 2 segredos, não temas, creia somente. Fique naquela visão que Deus tem falado ao seu coração. Sirva a Deus. Não aceite nada menos do que ela. Passe pelas circunstâncias, mas a visão tem que estar, sou de Deus, Deus tem um plano para a minha vida, eu vou vencer em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos. Pai, muitas vezes nos revoltamos contra o teu senhorio. Muitas vezes, ó Deus, nós nos desligamos da tua vontade. Muitas vezes, ó Deus, nós bancamos os estúpidos e não deixamos que os teus planos se realizem em nós.
Nós não conseguimos enxergar ao longe, ó Deus. Só aquilo que está bem pertinho dos nossos olhos. E que nós queremos, ó Pai, é isso, porque senão vou fazer isso outro, que eu tomei a seguinte decisão, e a gente não sabe que está agindo exatamente como o inimigo deseja. Misericórdia, Pai. Nós temos que agir como Deus deseja. Nós temos de fazer a Tua vontade. Nós temos, ó Deus, de realizar aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Aqui está o Teu povo, Pai, orando nesta hora. Deus, aqui estão essas pessoas dizendo: ajuda-me, Pai. Deus, a porta é estreita, Jesus disse, o caminho é apertado. Nesse caminho os nossos planos não podem ir juntos. As nossas vontades têm que ficar para trás. Não dá, Pai. A gente só pode passar com o Teu plano, com a Tua vontade. E é isso que nós queremos, Pai. Queremos olhar mais ao longe. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos, meu Deus, realizar aquilo que o Senhor destinou para nós, quando permitiu a nossa concepção. Temos um mundo a salvar. Temos as ferramentas mais lindas colocadas à nossa disposição. E nós queremos fazer a Tua vontade. Esse homem agora está dirigindo o carro dele, Pai. E que o Senhor falou ao coração. As lágrimas vieram aos olhos. E ele está dizendo: Deus, eu vou mudar a minha vida a partir de hoje. Muda, Pai. Ajude essa pessoa. Quem está aqui, oh meu Deus, quem está assistindo esse programa, em qualquer lugar que está orando, eu sei que o Senhor está olhando para dentro do coração. Oh Deus, precisamos de muita mudança. Somos maus, Pai, de natureza. Meu Deus, o nosso problema é que somos maus. O nosso problema é que nós não Te servimos verdadeiramente, que nós não estamos fazendo aquilo que verdadeiramente agrada a Ti. Mas hoje, Pai, nós estamos pedindo a misericórdia, estamos pedindo a Tua ajuda, estamos pedindo a Tua intervenção. Veja, meu Deus, no fundo do coração dessa pessoa que está orando. Oh, Pai querido, dá mais, ó Deus, para ela, mais entendimento, mais sabedoria. Faça dela uma bênção muito grande. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus.